A nossa aula para famílias de hoje é sobre diarreia. O que fazer para evitar de levar o seu filho para o pronto-socorro? O que fazer para evitar uma piora quando levar o seu filho ao pronto-socorro por quadros de diarreia? Primeira coisa que a gente precisa saber é que crianças com sintomas respiratórios, quadros leves, por exemplo, um quadro de resfriado, que a criança está com uma coriza, uma tossinha, às vezes faz um quadro de febre, ela pode sim ter sintomas gastrointestinais, dentre eles o quadro de diarreia, tá? A maioria dos vírus que acometem crianças, eles podem causar vários sintomas, não só a parte respiratória ou só a parte gastrointestinal. Então, quando a gente fala, tá com uma virose, tá com diarreia, febre, nariz escorrendo, uma tossinha, isso é muito comum, tá? Mas a gente sempre precisa se atentar aos sinais de alarme nas crianças, que é algo que eu sempre falo para vocês. Eu tenho vários vídeos no Instagram falando sobre sinais de alarme em criança. Quando para febre, para vômito, meningite, tudo isso. Então, falando da diarreia. O seu filho tem 3 aninhos e ele começou com um quadro de diarreia. Então, ele chegou da escola 5 horas da tarde, são 9 horas da noite, ele já evacuou 4 vezes fezes aquosas. Não tem sangue, não tem muco. Seu filho tá alegrinho, tá com estado geral bom, ele jantou, o que você vai fazer? Primeira coisa é a hidratação da criança. Isso é muito importante. Então, bastante líquido para sua criança. Se o pediatra da sua criança, ela já teve outro quadro assim, prescreveu o soro de reidratação oral, conforme ele prescreveu da outra vez, você pode começar a fazer o uso desse soro de reidratação oral após perdas. Quando a gente fala após perdas, é após quadro de vômito e após quadro de diarreia. Isso tudo para a gente evitar que a criança desidrate. A criança não pode desidratar. Crianças com esses quadros de diarreia, mesmo sendo quadro viral, pode acontecer da criança fazer uma febre, pode acontecer da criança ficar um pouquinho amuadinha naquele momento da febre, pode, mas a criança vai ter um estado geral bom, então ela pode até comer menos, mas ela vai aceitar, tá? Então isso tudo é muito importante. Agora, se a sua criança começou com um quadro de diarreia, ela já evacuou várias vezes, fezes em grande quantidade, ela está prostrada, mesmo na ausência de febre. Lembrando que quando a criança está com febre, ela ficar prostrada, ela tá caidinha, você põe a mão no peitinho, você vê que o coração tá batendo mais rápido, a respiraçãozinha um pouco mais rápido, isso no momento da febre é normal. Passou a febre, não. Passou a febre, a criança tem que estar respirando normal e o coraçãozinho não vai estar disparado. Então, se a sua criança está com esse quadro de diarreia, muita diarreia, ela não aceitando beber líquido, ela não está aceitando comer nada, ela está extremamente prostrada e ela está fazendo quadro de febre, mas uma febre assim, que persistente, intervalo curto, uma febre que você medica e não passa, essa criança sim precisa ser levada ao pronto-socorro para ser avaliada. Não vai nem esperar o outro dia para o pediatra que acompanha ela conseguir avaliar ela no consultório, tá? Mas se a sua criança, voltando àquela criança que chegou da escola 5 horas da tarde, que são 9 horas, evacuou 4 vezes, mas 4 vezes são várias vezes, é uma frequência importante? É uma frequência importante, mas se a criança está aceitando bem o alimento por boca, o líquido, aceitando bastante líquido, o estado geral dela tá bom, não tem problema, dá para você ir hidratando ela em casa e esperar. A gente tem várias infecções virais que a criança chega a evacuar 10 vezes ao dia. Então, o importante é o quê? A hidratação da sua criança. Isso é o mais importante. Ela precisa ter aceitação por boca. Isso é muito importante. Porque se a criança não tem aceitação por boca, ela desidrata e aí sim fazer um quadro grave. Então, toda criança que começa com quadro de diarreia, o mais importante é a família começar a hidratar essa criança. Se já tem o hábito de usar o soro, já usou, o médico já prescreveu, usar conforme foi prescrito anteriormente. Medicações para prender o intestino, para a criança parar de evacuar, não é indicado isso, a gente não faz isso de forma alguma, tá? Então, a gente presta atenção sempre no estado geral da criança e na aceitação de líquidos e alimentos por boca, isso é muito importante. Agora, a sua criança, de novo, evacuando sem parar, não está aceitando água, não está aceitando alimento, fezes com muito sangue, muco, uma criança que tem uma febre que não cessa, uma criança ou que a febre cessa e ela fica com o coraçãozinho muito disparado, respirando
rápido, essa criança precisa ser levada imediatamente ao pronto-socorro, tá? Então a gente precisa ter muita atenção para evitar o quadro de desidratação na criança, porque mesmo a gente falando, é uma virose, é uma infecção intestinal por vírus, ok, a gente sempre tem isso em mente, é um vírus, então tá tudo bem, mas a gente precisa cuidar e evitar a desidratação mesmo em infecções virais, porque a criança pode fazer um choque por causa de uma diarreia. O que seria um choque? Que a gente fala que é a má perfusão da criança, que ela faz uma disfunção, que às vezes fica com o coraçãozinho muito rápido, fica respirando muito rápido, por baixo volume. Ou seja, a criança está evacuando muito, não está entrando líquido, então essa criança vai piorando. E isso a gente não pode deixar acontecer. E a gente evita isso como? Hidratando a nossa criança desde o início. Então, se a gente começa a hidratar a nossa criança desde o início, facilita muito as coisas e muito o quadro dela. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido com essa aula e vamos evitar das nossas crianças desidratarem. Isso para tudo quanto é quadro, tá, gente? Criança não pode ficar sem se alimentar, não pode ficar sem aceitar líquido. Criança em aleitamento materno exclusivo, recebendo fórmula, aqueles até 6 meses, não podem ficar sem mamar, tá bom? Pode até aceitar menos, mas não pode ficar sem aceitação.